E se uma inteligência artificial conseguisse prever o risco de doenças crônicas não com base em exames de sangue, mas na história de vida de uma pessoa? Pois é, exatamente sobre essa tecnologia inovadora que a gente vai conversar hoje e como ela pode estar reescrevendo o futuro da medicina preventiva. Para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto disso, primeiro a gente precisa entender a dimensão do problema. A estimativa é que até 2045, 783 milhões de pessoas tenham diabetes tipo 2. É um número, assim, assustador, que mostra a urgência de encontrar uma nova abordagem. Pois é, vamos começar por aí então. Entendendo a dimensão dessa crise global que não para de crescer. Então, o que é exatamente o diabetes tipo 2? Bom, é um distúrbio metabólico crônico que hoje já afeta mais de 537 milhões de pessoas. E as consequências podem ser bem graves, viu? Desde falência dos rins até amputações. Agora, o ponto mais interessante aqui neste slide é o último. A doença é fortemente influenciada por fatores de estilo de vida. Fatores que podem ser modificados. E isso levanta uma questão super importante. Se o estilo de vida tem um peso tão grande, por que as ferramentas que a gente tem hoje para prever a doença ainda falham tanto? A resposta parece ser que estamos olhando só para uma parte da história. As ferramentas atuais focam quase que exclusivamente em dados biomédicos, sabe? Índice de massa corporal, pressão arterial, o que os relógios inteligentes medem em tempo real. Mas e as peças que estão faltando? A história de vida, o bem-estar mental, os fatores sociais. É toda essa parte rica da experiência humana que os modelos de hoje simplesmente ignoram. E olha, isso não é só uma opinião não. A própria pesquisa destaca que essa dependência de dados em tempo real cria limitações bem sérias, o que acaba tornando a tecnologia cara, difícil de acessar e, no fim das contas, limitada para ser usada em grande escala. É aí que entra a grande sacada dessa nova pesquisa. Uma solução inovadora que cria um gêmeo digital da saúde de alguém, usando a história de vida dessa pessoa como matéria-prima. Pensa nisso como uma espécie de máquina do tempo virtual da saúde. É um modelo que não é construído com sensores, mas sim com os dados da história de vida de uma pessoa e que consegue prever e até simular o que pode acontecer no futuro. A ideia é bem poderosa. Esse diagrama aqui mostra o conceito de um jeito bem claro. Os dados históricos de uma pessoa, estresse, alimentação, demografia, são a base para criar esse tal de gêmeo digital causal. E a partir daí, o modelo consegue prever riscos e até simular o impacto de mudanças no estilo de vida. Vamos detalhar um pouco como isso funciona na prática. Primeiro, o sistema coleta dados do passado. Segundo, um modelo estatístico estima o risco daquela pessoa ao longo do tempo. Terceiro, e essa é a parte mais legal, um motor de inferência causal simula cenários do tipo e se. E por fim, ele gera um resultado com os riscos personalizados e o possível impacto de cada intervenção. Tá, mas e o que essa nova abordagem descobriu de fato? É aqui que a história fica realmente fascinante. Os indicadores mais fortes não estavam no laboratório. Estavam escondidos no nosso dia a dia. A grande surpresa foi essa. Os fatores que mais influenciavam o risco não eram sobre o que se come ou o quanto exercício se faz. Eles eram muito mais profundos, muito mais pessoais. O primeiro grande achado, solidão e isolamento social foram associados a um aumento de 24% no risco de desenvolver diabetes tipo 2. Isso mostra uma conexão direta entre a nossa saúde social e a nossa saúde física. Depois, o sono. A insônia foi associada a um risco 12% maior. De novo, uma coisa que muita gente considera só um problema de estilo de vida, mas que tem um impacto biológico que dá para medir. E agora, o indicador psicossocial mais forte de todos. Ter um histórico de ansiedade ou depressão diagnosticado por um médico aumentou o risco em impressionantes 29%. Isso conecta, sem sombra de dúvida, a saúde mental com a saúde metabólica. Agora, dá uma olhada nesse gráfico. Ele é a prova visual do poder desse modelo. Ele previu as trajetórias de saúde de quase 20 mil pessoas ao longo de 17 anos e conseguiu separar essas pessoas em 5 grupos de risco diferentes, usando apenas a história de vida delas. A separação entre as curvas é muito nítida. Mas prever o risco é só metade da batalha. O verdadeiro poder desse sistema está em como ele nos ajuda a simular um futuro mais saudável, fazendo essa transição da previsão para a prevenção de verdade. E aqui vem a pergunta que muda tudo. E se fosse possível testar uma mudança de estilo de vida antes mesmo de colocá-la em prática?
É exatamente isso que o motor de inferência causal faz. Ele permite simular como algumas mudanças específicas, tipo diminuir a solidão ou melhorar o sono, poderiam alterar a trajetória de saúde de alguém. Ou seja, deixa de ser só uma ferramenta que prevê um problema e passa a ser uma ferramenta que ajuda a evitar que ele aconteça. E o impacto potencial disso é enorme. As simulações mostraram que, só de melhorar as condições psicossociais, já seria possível reduzir o risco de diabetes tipo 2 em 11,6% em todo o grupo estudado. É uma redução muito significativa em larga escala. Então, na prática, o que tudo isso significa para o futuro da prevenção e da saúde pública? Olha, os pontos aqui resumem bem o potencial revolucionário dessa abordagem. Por não precisar de dados em tempo real, ela se torna muito mais barata e fácil de escalar. Dá para levar para comunidades com poucos recursos, mudando o foco do tratamento tardio para a prevenção lá no comecinho. E talvez, o mais importante, ela integra saúde mental e física de um jeito que finalmente a gente consegue medir e tomar uma atitude. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Se a história da nossa vida pode prever a nossa saúde, a grande questão que fica é: qual vai ser a próxima história que vamos escrever?